Hoje nós estamos falando, gente, sobre as privatizações dos Correios. Às vezes a gente pergunta, o que eu tenho a ver com isso? Você tem a ver porque você vai ser impactado também. Mas a gente quer falar um pouco mais, não só dos Correios, mas também de outros processos de privatização. Você sabe que a gente vive essa onda, né? Das privatizações em nosso país, de empresas públicas, empresas importantes, estão mexendo no DNA, na identidade do brasileiro, com essas privatizações. E aí, no último dia 12, na Assembleia Legislativa, na Comissão de Administração Pública, a deputada Beatriz Cerqueira realizou uma importante audiência para debater as consequências da privatização das empresas SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, e da empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, que é a Dataprev. O governo também quer privatizar SERPRO e Dataprev. A equipe de privatização do governo é bem voraz. Mas tudo isso culmina para um ponto que eu gostaria de ressaltar aqui novamente, que é a questão do segredo comercial. Se você privatiza SERPRO, Dataprev, banco de dados, você coloca dados na mão de terceiros. E a partir desse momento, vira um Deus nos acuda. Assim como é no Correio, a questão da soberania nacional, assim também funciona. Tanto no setor elétrico, quanto no setor hídrico e também no setor de dados. A gente tem que falar incansavelmente para que as pessoas entendam e não caia nessa enganação que o governo vem falando a todo momento. Como a companheira colocou aqui, essa questão de... O Facebook, ele já faz esse trabalho de quebra de sigilo. E a partir do momento que você colocar a SERPRO, Dataprev, tudo isso em xeque, você quebra todos os dados, fica casa de mãe Joana. A verdade é essa. O SERPRO, ele possui os dados de todo cidadão. Ele possui CPF, a identidade. Quando você entra nas mídias, você faz uma compra pela internet, quando você acessa alguma coisa, eles já vão direcionando. E foi colocado lá nessa audiência o risco que é essa privatização, visto que eles vão vendo as suas escolhas, eles vão vendo os seus acessos e vão te direcionando para um determinado grupo. Aí, mais para frente, por exemplo, se você precisar de um plano de saúde, pelos seus acessos, você vai poder ser excluído ou não. Há uma tendência que você vai ter a desenvolver, dado a gravidade do problema. Já a Dataprev, ela possui toda a sua vida, desde a sua certidão de nascimento até a sua certidão de óbito. Todos os seus dados. A Dataprev, ela confecciona os contra-cheques, inclusive do Correio. Aí uma pessoa que não é um empresário, por exemplo, ele vai ter acesso a todos esses dados. O que é o Banco Postal? O Banco Postal é um serviço diferenciado que o Correio faz, porque pelo fato de ter essa capilaridade de estar presente nos 5.570 municípios, então o Correio ele faz desde recebimento de conta de água, de luz, pagamento de salários. E o interessante disso tudo é que o Banco do Brasil não está presente nos 5.570, nem a Caixa, mas o Correio está. E muitas das vezes o trabalhador que ali faz esse serviço, ele recebe como correspondente, não como bancário. E com o fechamento do Banco Postal, que foi responsável nessa vida útil dele, que antes era o Bradesco, depois passou a ser o Banco do Brasil e assim, consequentemente, o Correio. Foram abertas aproximadamente 20 milhões de contas. Ou seja, não é qualquer coisa. Significa que nos interiores, nos lugares menores, onde o pessoal não tinha acesso, eles passaram a ter. Com o encerramento do Banco Postal, essas pessoas vão voltar aonde estava na estaca zero. Esse ataque que estão fazendo aí, ele atinge a quem, na sua opinião? Atinge os menos favorecidos. As pessoas que têm como Banco Postal o seu único representante do Estado na cidade. Imagina você ter que se deslocar de uma cidade para outra para você fazer um serviço básico, por exemplo, que seria um pagamento de uma conta, que seria um saque do seu salário de aposentado. De onde que vocês vão tirar forças para poder fazer esse enfrentamento, garantir essa empresa sólida a serviço dos trabalhadores? Enfim, como que a gente pode dizer para esse povão todo que está nos escutando, gente, essa
luta é nossa. A gente está chamando os trabalhadores, está fazendo eventos, está chamando o trabalhador para estar junto ao sindicato, passar para ele que o sindicato é ele. Sem a presença do trabalhador, o sindicato não existiria. Essa questão da organização, você resgatar a história, porque a todo momento você acompanha nos meios de comunicação tendenciosos, eles colocam que o brasileiro não tem história, que o brasileiro nunca lutou, e isso não é verdade. Sempre teve luta, desde a época dos zumbis, desde a época dos índios, e os trabalhadores não é diferente. E a gente tem que resgatar essa história, falar a todos os momentos, porque somente assim a gente vai botar na cabeça do trabalhador que o que ele tem hoje não foi a empresa que deu, não foi o governo que deu, foi conquistado.